permaneceres na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, 2 Coríntios. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. Todos que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvaриos passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distante do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam da presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Assim seja. Eles possam também celebrar o Pai Nosso espiritual, onde eles possam receber toda a meditação necessária para todo o conhecimento de cada um. E vamos agradecer pelo dia de hoje, por mais um dia de nossas vidas, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo pão que alimentamos. Agradecer ao nosso Mestre pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua paciência com cada um de nós. Agradecer, Senhor Jesus, por essas famílias, como a minha difícil que seja, mas as nossas famílias vão amar mais, quando amar mais. Para que junto com elas nós possamos seguir o nosso caminho, o caminho que é o caminho da caridade, o caminho do amor. É assim que a gente vai trabalhar com o nosso Pai Celestial, para cuidar dos nossos irmãos que é mundo, que é natural. Então, com nossa mãe, que o seu povo com o teu amor, com o teu carinho. Deus abençoe e nos ilumine por sempre, e assim seja. A leitura do Evangelho
a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, 14. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Casa dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios, violentos e insaciáveis desejos de vingança. Alguns, dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se a ideia de perdoar, e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que ele destruíram, que são os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um pouco em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incluídos transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam na parte de certas crianças que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para lhe aprender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. E assim seja. Vamos dar aula de meditação de hoje. O nosso irmão Roberto, de Aracaju, mais precisamente do irmão Feito, que ajuda em café e eu mesmo nos ajudar. Seja bem-vindo, então. Seja bem-vindo. Queridos irmãos, ao longo de muitas encarnações,
que até hoje há alma. Vive os homens naquelas condições de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Muitos de nós temos pouco preocupações com a morte. Já que para muitas mortes é o fim de tudo. Não tendo nenhuma esperança que a vida ela continua e que o homem seria no mundo espiritual que ele é agora, já que a natureza sem nada salva, ele não tendo essa consciência, pouco trabalhar a sua espiritualidade, vivia no mundo ainda, no mundo de hoje, as pessoas se machucando e machucando aqueles, especialmente aqueles que o servem. Ainda não aprendemos a ser gratos pelas pessoas que nos ajudam no grande campo. Todas as ingratidões é dolorosas. De alguém que fez algo pelo amigo, pelo vizinho, pelo colega. E eles muitas vezes nos retribuíram com ingratidão. A gente fica chateado, fica machucado. Porque eu ajudei, fiz tudo que estava no meu alcance. No entanto, ele me pagou com a traição. E a gente sofre muito com isso. Mas a maior ingratidão que existe na terra é dos filhos para com seus pais. Todos nós aqui estamos filhos, mesmo aqueles que hoje estão pais, mas nunca deixaram de ser filhos. E que por incrível que pareça, ao nascer na terra, nós já dependemos da caridade dos nossos pais. De nossos pais, se não fosse se não fôssemos nós. Imagine a gente, aquela criança frágil e inocente. Se não fosse a nossa mãe para nos alimentar, nos dar águas, nos aconchegar, nos dar o lençol. Por que seria de nós? Provavelmente morremos. Se não fosse os nossos pais, que muitas vezes madrugavam para sair de casa, buscando a sua vida, em busca do alimento para o sustento. Porque se de nós não fossem essas almas queridas, mas na nossa ignorância e na pouca evolução que ainda somos, acreditamos que é obrigação deles cuidar de nós, que é obrigação deles nos sustentar. E a ingratidão dos filhos era a pior que existe. O coração de um pai ou de uma mãe a colocar o seu filho no mundo e algumas vezes ele se revoltar contra eles. Na sua desobediência para com o Pai no Evangelho de Jesus. Honrai teu pai e a tua mãe. Quando Jesus falou isso lá fora atrás, era porque nós ainda não sabemos valorizar esses seres queridos que nos sustentam e que nos ajudam. É bem verdade que alguns dos nossos pais ainda por as suas ignorâncias, nossas mães, não são para nós o que nós gostaríamos que eles fossem, mas segundo Jesus,
Não cabe a nós julgá-los ou condená-los, mas fazer por eles tudo o que tiver no nosso. Muito dessas almas saem da terra carregando ainda muito ódio, muita mágoa, muitos ressentimentos nos seus braços. E quando chegamos no mundo espiritual, nesse estágio ainda, alguns revoltados se estacionam e não quer mais voltar para o seio daquela família, não quer mais estar junto daqueles que o machucaram, que o maltrataram. Mas, no entanto, o progresso é algo que nós não podemos evitar. Ninguém sairá da terra enquanto não amar uns aos outros, é da lei de meu Pai que está nos céus. Alguns desses espíritos, depois de muitas dores, de muito sofrimento, eles querem ver a luz. Em contragosto, muitas vezes, pede a Deus uma oportunidade. Vão para o mundo espiritual, em englobamento, o pai e a mãe, entrem em acordo para que receba ou a mãe ou o filho, aqueles espíritos que antes se degradavam, que antes se xingavam, se desrespeitavam, e desce para o mesmo palco, para o grande aprendizado do amor. Nenhum de nós vamos chegar à perfeição se não passarmos pelas provas, pelas experiências necessárias que o planeta Terra nos oferece. Essa escola de aperfeiçoamento de nossas almas. Os que estão na cidade, no espaço, esperando que Deus nos dê uma oportunidade de vir para a Terra, para essa escola de aperfeiçoamento, todos nós já vimos para a Terra com uma missão moral maravilhosa, definida. De 1980, como saiu daquela febre, que os governantes iam legalizar o aborto, que ia tirar muita oportunidade de muitos espíritos vir para a Terra, para o seu desenvolvimento, seu crescimento espiritual. Vimos nós para o trabalho um dia cedo, e de repente o Espírito se aproxima de nós e começa então a nos dar a maior lição de nossas vidas. Ele dizia para nós: eu preciso de uma mãe que queira me adotar, porque eu preciso nascer, eu preciso vir para a terra, porque eu preciso aprender. Eu preciso aprender a amar todos os nais cristãos. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a ser simples. Eu preciso aprender a vencer o ciúme, a inveja, o orgulho, as paixões e todos os riscos que a terra hoje possa oferecer à humanidade. Desde o simples cafezinho até a última droga, hoje existente na terra. Porque a morte do corpo físico é um fato, mas a alma, ela é imortal. E saímos da terra levando os mesmos vícios e os mesmos defeitos, e não conseguimos despojar quando estávamos. É por isso que a grande psicologia já nos diz que a educação daquele espírito que vem para o nosso lar, no ventre de nossa mãe, ali já começa a educação do espírito. Já começamos a conversar com ele, porque aquele espírito que vem para a terra, vem com tendência
para o mal ou para o bem, para o vício, para a virtude. Se a gente for analisar o maior criminoso, o maior estuprador, o maior ladrão que nós podemos ver em nossa sociedade, era o ser aquela coisinha pequena que só sabia sorrir ou chorar. Mas atrás daquele corpo simples, frágil, tem uma alma cheia de imperfeições. E alguns inimigos nossos terríveis, porque fomos desobedientes à lei de Deus, como ainda hoje somos. Amai os vossos inimigos, faz o bem àqueles que te odeiam, ore por aqueles que te caluniam e maldizem, a fim de tu ser filho do vosso Pai que está nos céus. Que faz o sol para os bons, para os ruins, para todos os seres da terra. Deus só queria que nós amássemos os outros e nós ainda não estamos conseguindo. Porque não acreditamos em Deus, não queremos ainda vivenciar o projeto de Jesus. Faz as pazes com o teu adversário enquanto está com ele aqui a caminho na estrada. Se nós pudéssemos, queríamos ficar livre de todos os nossos inimigos, de todas as pessoas que nos aborrecem e nos fazem o mal. Mas na realidade são as pessoas mais importantes de nossas vidas. Se não fosse o nosso egoísmo, o nosso orgulho, os nossos melindres, se não fosse as mágoas, o sentimento e os ódios, que é a nossa imperfeição que nos projetamos nos outros. O Evangelho diz que a mágoa, o ódio, o ressentimento nos afasta de Deus, porque Deus é amor. São João, na sua primeira epístola, nos diz bondosamente: aquele homem que diz que ama a Deus, mas não consegue amar o seu próximo, ele é mentiroso. Como é que você diz que você ama a Deus, não sei que você nunca viu, se é incapaz de amar aqueles que estão mais próximos? Aqueles que estão mais próximos de nós, eles são o degrau que nos ajuda a nos conhecer, a perceber as nossas imperfeições e assim trabalhar. Não queira se livrar daqueles que muitas vezes nos odeiam, tantas vezes querem nos fazer mal. Eles são muito, muito importantes em nossa vida. Nós precisamos deles. Porque Jesus já nos dizia com muita propriedade: amar aqueles que nos amam, que gostam da gente, que faz a nossa vontade, é uma coisa maravilhosa, mas o Espírito não cresce. O Espírito só cresce na adversidade, na luta continuada, para vencer não seus inimigos, mas para vencer o inimigo que está dentro da gente, que é o egoísmo e o orgulho, sim. E a chaga da humanidade. Quando nós percebemos, como diz o Evangelho, que a mágoa, o ressentimento e o ódio nos aposenta de Deus, e ainda denota uma alma tão boa, do Espírito tão imperfeito de nós. É com essa visão que a doutrina espírita vem nos dizer que o nosso Pai de infinito amor, muitas vezes saímos da terra carregando muito ódio, muita mágoa do nosso semelhante, e ainda as ideias de vingança, e chegamos no mundo espiritual nessa condição. E Deus, que é maravilhoso e justo, Ele quer que seus filhos aprendam a se amar. Se Ele me colocar aqui em dores, e meu inimigo lá
em Aracaju ou em Itapeva, e a gente nunca se encontrar, como é que nós vamos nos fazer? Como é que a gente vai nos perdoar? Como é que a gente vamos aprender a amar? E Deus quis que começássemos a amar o nosso próximo. Isso só vai ser possível quando nós começarmos esse aprendizado do amar. Quando a gente começar a aprender a amar o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu espírito. Quando nós descortinamos que temos um Pai maravilhoso, que nos ama com tanto carinho, que Ele não ama o pecado, porque o pecado é o nosso defeito, mas Ele ama o pecador, porque o pecador é seu filho. A partir que o pecador vai se despojando do seu pecado, dos seus vícios, dos seus defeitos, ele vai se limpando. E a partir do momento que ele vai se purificando, vai nos dizer, como falava Paulo, que é preciso que morra aquele homem velho e que possa vir nascer um homem diferenciado, um homem novo. Mas esse homem novo só vai ser possível quando ele começar a aceitar o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o projeto de nós. E quando o homem começar a amar a si mesmo, perceber que ele é um espírito extraordinário, que ele é um espírito bom ainda, envolto por enfermidade física, por enfermidade moral, mas ele é bom. Quando ele perceber que ele também é luz, ele começa então a sua alta iluminação espiritual. E depois ele começa a amar a Deus, começa a amar a si mesmo, vai começar a amar aqueles que são os mais próximos. É natural, como diz o Evangelho, que o contato com espíritos que nos machucaram, que nos condenaram, que tiraram muitas vezes aquilo que nós tínhamos. Outras vezes tiraram até nossa própria vida. Por isso que muitas vezes no canto do lar, onde estão os maiores conflitos existenciais. Era para ser o lugar mais harmonioso, é onde existe os maiores sofrimentos, as maiores discussões, os maiores desafios. Quando temos a felicidade, devido espaço para o nosso lar, o Espírito amigo, que vai nos ajudar nessa grande caminhada da vida, como é bom. Mas diante daqueles espíritos que já são amigos, também vem aquele que muitas vezes foi o nosso adversário do passado e agora vem para o nosso lar para fazer as grandes pontes. É por isso que em nosso lar, algumas vezes, temos espíritos diferenciados. Aquela mãe que recebe aquele filho na sua inteira idade e já sente uma repugnância por aquele ser, como se ali tivesse diante de alguém que o machucou, ou que fez ela machucá-la, ou anúncio pode outro. Deus que tem. Aceite a e aquele filho que também já sente uma repugnância. Quantas crianças na sua integridade olham para a mãe e dizem: eu te
odeio. Eu não gosto de você. Não suporto você. E quantos filhos olham para o pai e diz: eu não amo, eu não gosto do filho. Apesar de que cada encarnação, Deus permite que o Espírito passe pelo esquecimento, para que cada encarnação lhe dê mais um passo na sua evolução. Mas alguns dentro de nós traz como se fosse uma lembrança, que aquele ser que está diante de mim hoje foi alguém que me fez mal, foi alguém que me ofendeu. E por isso que essa repugnância, muitas vezes, que um pai tira a vida de um filho assim que nasceu. Ou que a mãe, quando pega aquele filho, o abandona. Porque diante daquele quadro vê alguém que ela, naquele instante, despertou nela a reminiscência de um passado. E agora bate sua porta para o grande réu justo do apretreiro. Enquanto nós não teremos essa consciência espírita, vamos viver nessa simbiose de luta, de guerra, até que nós começamos a gratidão. A gratidão pela nossa mãe, pelo pão que nos deu, pelo cuidado, pela tudo conosco, por nos sustentar, por não nos abandonar, por nos dar o pão de cada dia. Aos nossos pais, por nos cuidar tão cuidadosamente, do jeito dele, muitas vezes. Porque nós não temos ainda ampla consciência. Lá na prece do capítulo 28, o interruptor nos diz que o Espírito não chega à perfeição se não passar pelas provas corporais, porque estão na cidade, espera que Deus dê uma oportunidade dele vir para a terra evoluir. E a sua felicidade vai ser de acordo com o mandato que ele possa desenvolver bem aquilo que está na terra. O encargo de os guiá-los nos primeiros passos da sua vida está confiado aos seus pais, que responderão perante Deus pela maneira pelo qual tiver cumprido o seu mandato diante dos seus filhos. Hoje no mundo espiritual, quantos pais estão chorando? Porque sabiam que um dia recebeu da mão de Deus um tempo de tesouro. E hoje está no penitenciário, está no mundo da droga, está roubando, está matando. E ela me dizia: era isso que eu podia. Não criei meu filho. Por isso que muitas vezes, sem eles terem essa consciência de chamar os nossos filhos para dizer justamente essas coisas lindas que eu estou falando para você desde a infância. Como já tivemos esse conhecimento, tivemos a oportunidade de orientar aquele espírito que está aí do lado, que não é minha filha, mas que está minha filha. Deu para ela esse capítulo e disse: olha, minha filha, você não é minha filha, você está minha filha. Você estava lá no mundo espiritual, eu te dei a oportunidade de você entrar aqui. Você não é um espírito perfeito, você é um espírito infartiado agora. Vai acertar? Vai. Procure acertar mais no caminho da vida e errar menos.
Porque toda a plantação que você fizer, a colheita sempre vai ser sua. Eu vou ser o seringueiro. Vou lhe ajudar em todos os momentos da sua vida. Mas na plantação que você fizer, meu amigo, que vier a dor, o sofrimento, a plantação é sua. Eu vou lhe ajudar. Mas dando a você a responsabilidade. Que foi você, pela sua liberdade, que criou tal ou qual sofrimento para você. Por isso que desde o ventre, a criança que nasce em nosso lar, pode ser aquele que um dia vai ser um presidente, ou pode ser aquele que um dia pode ser que vinha com uma presidiário. É por não saber que essa educação começa nos primeiros passos. É nos primeiros passos que a gente vamos olhando a tendência daquele espírito para isso ou para aquilo, e começar como um bom jardineiro e rodar as suas implicações. Nós ainda não aprendemos a educar os nossos filhos porque o que está tão difícil na educação em que o mundo em que os pais não têm mais autonomia sobre os seus filhos. É interessante isso. A minha filha, com mais ou menos 7 ou 8 anos, a gente aprontou no colégio. Quando cheguei em casa, eu dei uma boa lapada para ela. Ela me abençoou. Se o senhor me bater, eu vou denunciar o senhor. Filha da mãe. Vou denunciar o senhor. Peguei o telefone, pronto. Dei uma surra boa, agora pega. Ligue. Não, pai, não me liga não, porque estou com medo. Se não bater, nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso. Porque antigamente eu estudava aqueles filhos que meu pai, minha mãe. Eu recordo que um dia eu cheguei em casa, com um microfone que o meu colega, eu estava na casa dele gritando, e ele me ligou. Quando eu cheguei em casa, meu pai disse: onde você conseguiu isso? Papai, foi um colega na casa dele. Vamos lá. Se ele lhe deu, é seu. Se ele não lhe deu, você pegou, vai devolvê-lo, e quando chegar em casa, nós estamos numa boa ação. É difícil. Foi lá, bateu na porta, você sabe, você foi para ele, foi. Eu vim para ele. Então, é assim. É assim que eu digo. Eu chego no interior e a mãe chega que usou o que achando que é. Meu filho, quando ele conseguiu isso? Ah, eu achei. E a menina disse: ela não. Por isso que essa é a educação que nos perdemos. Você sabe quantos pais estão sofrendo? Especialmente porque querer o melhor para os seus filhos. Porque mais que nossos pais já cresceram ignorantes. Um pai e uma mãe nunca querem nada de mal para os seus filhos. Eles nos amam. Eles acreditam que muitas vezes para nos despertar, xinga, briga com a gente. Nos ofende muitas vezes com palavras. Porque ele acredita com aquelas palavras nos ofendendo, a gente vai mudar. Quando muitas vezes revolta o espírito. E perdemos a oportunidade de sermos grandes educadores. E nós não somos educadores, sabe? Nós somos os piores educadores.
porque não ainda aprendemos a grande lição do pai, do filho pródigo. Quantos filhos tem? Quantas filhas? Que em nenhum momento da sua vida deslizaram, engravidaram, se da hora, hoje quer saber isso é Deus. E quando acontecia que os pais expulsaram ela de casa, ainda volta a oportunidade delas de ter um filho que entrou no mundo da droga. Nós entramos nisso, filhos, porque achamos que aquele espírito é nosso, aquele não é. Nós temos a oportunidade de vir para a terra, evoluir, ele recarregar muitos defeitos, muitos vícios que ele não conseguiu despojar nessas cidades. Nos vem com a luta grande para vencer, e muitos vão fazer. Muitos ainda vão. Até que um dia eles assumam o compromisso de Jesus de facilitar a caminhada dos seus pais. Porque como sobre João, a gente somos tão egoístas que só pensamos na gente. Muitas vezes desafiamos nossos pais quando queremos uma festa para um lugar e nossos pais dizem que não vai, eu vou, porque eu já não me sai com a mãe ou o pai fica em casa com o coraçãozinho, a mãe chega da mãe, eu não sei nada. Fica em casa lá com o coraçãozinho apertado, passando 1001 pensamentos em suas cabeças. Onde é que eu vou? Minha filha, por que isso não faz? Será que eu estou? Quem são as suas ambições? E aquele conflito na cabecinha da mãe. E o filho quando chega não está nem aí. Chega sorrindo, brincando, vai deitar. Quando ele chega, é que a mãe coloca no seu travesseiro e descansa. Quanto nós vamos facilitar e ser obedientes e ser maravilhosos, que sofre quando vê a gente, que se preocupa com o nosso bem, que muitas vezes tira até o alimento de sua boca para que sustente. Por isso que diz que uma mãe é para sem filho, sem filho. Nessa caminhada da vida, nas experiências junto dos nossos pessoas, na época de 70, aí a Lagoa teve uma dança e a fome campeou. E quantas vezes meu pai e minha mãe, especialmente a mãe, minha mãe ia dormir e o pouco que tinha dado para mim. E quantas vezes acordando com fome, ela dizia: meu filho, vai dormir. Quanto sofrimento? Quando é que vamos começar a ser gratos? Agradecer esse Senhor por tudo que nos fizeram. Esse simples ingrato, muitas vezes, chega no mundo espiritual, reconhece a sua ingratidão para com seus pais, para com suas mães. Ele mesmo, depois de muita verdadeira oportunidade, lhes desce a terra para encher esses seres de amor, de carinho, de gratidão. A gratidão deve ser só algo que possa beneficiar as pessoas. Quantas vezes as nossas esposas acordam de casa, faz um café, lava a roupa,
cozinha, cuida da casa, cuida dos nossos filhos. E nós, maridos, agradecemos a ela por esse ser maravilhoso que ela é. Ou nós achamos que é a obrigação dela nos ajudar. No dia que nós começamos também a agradecer esse ser maravilhoso que cuida da gente, o coração fica feliz. Quando nós começamos a ser parceiros, amigos de caminho, dizer para a sua esposa: nós estamos juntos, você cuida de mim, até o dia de nossas vidas. Quando vão despertar em nós esse sentimento de gratidão, também quando vai despertar na gente também a gratidão por esses seus filhos, que não recebe casa cedo assim na sua vida, não sabe se vai voltar, para trazer um mundo de trabalho para a gente, para mim, para Deus. Agradecemos a Ele, apenas ser grato a eles, e também nos ajudamos. Já agradecemos às pessoas que sempre nos ajudam no dever caminhar, seja em qualquer lugar. Agradeça por cada um ser que cuida da gente. No dia 29 de outubro, nós tivemos um infarto. Me levaram para a primavera, infarto. Se tivesse sido fora, eu também não teria com vocês. Mas eu fui tão acolhido no pronto-socorro, voltei. Por tantas pessoas tão boas, tantos enfermeiros. Os médicos, poxa, que coisa maravilhosa. Agradeci a cada um deles, cada instante, cada direção, cada cuidado que eles tinham para mim. Até aqueles que me levavam para fazer fisioterapia, ou então para mim, para mim. Gratidão. E quando saí de lá, um mês depois, eu fiz questão de lá, agradecer a cada um deles por tudo que eles fizeram no povo. É uma profissão. E como eles ficaram felizes. Que bom que você é. Que bom que você os fez importantes. Aí é que nos dá o prazer da gente continuar ajudando as pessoas, mesmo que elas se vão e nunca mais volte para nós. Agradeça a todas as pessoas que o ajudaram no caminho. Essa gratidão que muito agrada a Deus no Aprenderei a agradecer a Deus por todas as coisas que nos acontecem, seja ela boas ou ela ruins. Por tudo concorre para o nosso próprio Deus. Sabe quantos irmãos tem aqui, quantas mães, quantos pais, quantos filhos? Quantos estão dizendo: ah, se eu soubesse, eu faria tudo, eu mudaria. Quantos pais nessa luta continuada de querer mudar os seus filhos e não dizendo para ele: você. E isso parte da fé e a gente quer rezar. Quantas vezes
abandonamos nossos pais, porque não compartilhávamos das suas ideias e dos seus pensamentos por causa do seu grau de evolução de fé. E perdemos a outra, meu pai, o senhor é assim, meu pai, ignorante, bruto, essa pedra bruta que o senhor é, mas pai, eu te amo. Eu te amo, minha mãe, porque eu sei que a senhora não casei, brigou comigo, me machucou. Minha mãe, a senhora se acreditou. Eu te amo. Que Deus lhe abençoe pela caridade que será teve de me colocar. Isso vai ser possível quando a gente começar a conhecer o Cristo de verdade e a doutrina dos Espíritos que nos trazendo essa grande condição. Filho de pais separados. Quando meu pai se separou de minha mãe teve opção. E ela ordenou ficar com todos os pais. 10 filhos. 10 filhos. E a minha mãe era bem. Não deixava faltar nada. Mas esse amor que ela tinha por dentro, mas também odiava também meu pai por ter nos amado. Então ela queria passar para a gente que meu pai não prestava, que meu pai deu vantagem de tudo. E o dia mundial maravilhoso que era, ela falando do meu pai, o amor que eu tenho pela senhora, eu te amo. Eu não tenho culpa, minha mãe, do casamento de vocês não ter dado certo. Mas, minha mãe, eu devo a minha vida a vocês. Ambos já voltaram para o mundo. E uma frase que meu pai me falou antes, perto da sua morte, disse: meu filho, eu sei que eu estou partindo. Mas a minha maior tristeza, meu filho, é sair da terra e deixar nenhuma nessa cabeça. Ah, meu Pai, o Senhor já nos deu a vida. O Senhor já me deu a vida, meu Pai. O resto eu consigo. E muito obrigado. O Senhor me dá essa oportunidade de extraordinariamente. Se hoje eu sou um espírito feliz, agradeço a vocês. Se um dia vocês forem felizes na terra, não esqueça. Teve alguém que deu a vida e permitido que você vestisse uma roupagem física para se aperfeiçoar num planeta tão maravilhoso, chamado. Que possam fazer essa reflexão. E começamos a orar pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, por aqueles que estão no seu diferente em nosso lugar. Evitando o máximo de discussão, de magoar as almas benditas que estão tão pouco tempo junto da gente. Nós perdemos tanto tempo no caminho da vida, discutindo, brigando um e com o outro, e não sabemos se daqui a 5 minutos eles vão estar conosco, ou nós vamos estar conosco. Porque as pessoas que estão ao nosso lado, elas não são nossas, elas estão nossas. O compromisso da minha filha, o meu compromisso, não foi com as pessoas que estavam comigo ali. O compromisso de cuidar dele, é estabelecido. Mas o compromisso, meu maior compromisso, foi com o nosso Pai que está no céu. Filho, tu vai ficar perto e vestir. Chegou a tua hora, sorrindo ou chorando, tu vai embora. E como é que vamos estar hoje? E dizia para o Cícero Juazeiro que o homem deve trabalhar como se nunca fosse morrer. Deve viver como se fosse morrer. Em paz consigo
em paz com esses seres maravilhosos que Deus coloca no nosso caminho para o aprendizado. Que nosso Senhor Jesus Cristo, o seu infinito, encha os nossos corações de compaixão, de amor, de caridade e de renúncia diante daqueles filhos difíceis, diante dos pais difíceis, usando sempre o dom da compreensão, que cada um na terra só dá aquilo que tem e não podemos existir deles, aqueles que ele não tem lugar. Mas aqueles que conseguiram dar um passo a mais na sua evolução, têm a missão de compreender os seus irmãos. Que Jesus nos abençoe e cubra o seu manto de bênção. E que nossa mãe Maria Santíssima, que compreende, fruta de cada pai, de cada mãe, de cada filho na terra, nos dê toda a mão necessária aqui nós. Que Deus nos abençoe e nos abençoe. Assim seja. Para nós, uma reflexão dessa maravilhosa, toda a cadeia que a gente passa por isso. Eu queria o privilégio de ainda ter seus pais aqui nessa terra. Diga, eu amo, abrace, como a colega falou, obrigado por cuidar. E a frase mais correta que eu já ouvi desde menino. Uma mãe é para ser filho, sem filho não é para mãe. Ainda se sabe de cima casa. Porque a pessoa está passando por um problema sério de saúde. Tem tantos filhos, só chega Deus. Aí eu penso, tem uma mãe para ser filho, é a maior verdade que eu já ouvi até hoje. Que possamos levar esses ensinamentos para nossos lares e praticar. Para terminar essa primeira parte, eu convido com muita alegria o nosso irmão Divaldo, que está retornando essa parte. Teve um período afastado por problema de saúde, mas graças a Deus está de volta. Ele é feliz. Todos esse momento vai levar o nosso coração e pensamento a Deus. Fazemos juntos um pensamento. Ó Deus, Pai de todo amor, aqui estamos, Senhor, presente na vossa vontade, na vossa misericórdia. Sabeis exatamente o que viemos fazer aqui, sabeis o que temos de procurar, quais são os nossos anseios e nossas necessidades. Senhor, pedimos